experiência que este teu servo tem tido com a tua palavra. Nós te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, 10 a 17. Pode ser que haja uma diferença aqui de tradução, mas eu peço à igreja que acompanhe, por favor, a leitura. Lucas 13, 10 a 17. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o Deus que vira páginas. Irmãos, este é o segundo milagre que Jesus realiza no dia de sábado. O primeiro foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. A partir daquele momento, Jesus começaria a enfrentar a oposição dos líderes religiosos. E mais uma vez, no dia de sábado, Jesus realizará uma cura. O sábado era tratado como o dia da misericórdia de Deus. Deus dera o sábado ao povo de Israel para que o povo de Israel se lembrasse dos seus tempos de escravidão no Egito e como o Senhor o tirara de lá através de seu servo Moisés, mostrando assim toda a sua misericórdia para com o povo. Nós podemos ler isso em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, que nos diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, no dia da misericórdia, Jesus estava para mostrar a sua misericórdia a uma mulher que sofria de um mal há 18 anos. É interessante que Lucas, médico, registra esse milagre tentando mostrar todo o sofrimento daquela mulher. E Jesus, ele estava na sinagoga no dia de sábado, por ser o dia onde ele encontrava um público específico para ensinar as verdades de Deus, principalmente os escribas e fariseus. Por isso o versículo 10 nos diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Era costume de Jesus, era o dia
onde ele encontraria o povo de Israel reunido para ensinar as verdades de Deus. E é interessante, amados irmãos, que ali estava uma mulher frequentadora daquela sinagoga que tinha um mal. E eu quero que vocês observem alguns detalhes no versículo de número 11, que nos diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. É interessante que o texto nos diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Então, esta enfermidade era provocada por um espírito imundo, embora ela não estivesse possessa. Um espírito imundo havia colocado essa enfermidade nessa mulher. E isso fez com que essa mulher, que por ser mulher já sofria com o preconceito dos judeus, ainda mais encurvada, isso provavelmente produzia comentários, porque na mente de um judeu, toda e qualquer pessoa que fosse acometida de algum tipo de enfermidade era tratada como alguém que havia desobedecido a Deus e estava debaixo do juízo de Deus. Então, além de ser uma mulher doente, enferma, essa mulher também vivia debaixo desse estigma de ser uma mulher que provavelmente teria cometido algum tipo de pecado, e o Senhor, exercendo o seu juízo, permitiu que ela ficasse enferma por 18 anos. Então a situação daquela mulher era uma situação totalmente desfavorável. Mas aqui está Jesus, na sinagoga, prestes a virar a página na vida daquela mulher. Esse texto é maravilhoso. Quando Jesus Cristo então vê a mulher, versículo 12, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Agora preste atenção no que vai acontecer. Isso foi a gota d'água para aquele chefe de sinagoga. Os chefes de sinagoga eram pessoas muito importantes no cenário judaico. Eles cuidavam da sinagoga, zelavam por sua organização. Eram chefes de sinagoga que selecionavam os textos que seriam lidos, escolhiam as pessoas que trariam as reflexões. Eram pessoas extremamente importantes e respeitadas. Mas esse chefe de sinagoga era um homem totalmente dominado pelo critério, pelos protocolos ensinados pelos fariseus no tocante ao sábado. Porque havia, irmãos, além do mandamento do sábado, havia 39 prescrições elaboradas pelos fariseus para que o sábado fosse guardado. 39. Isso tornava o sábado um fardo insuportável. E uma das prescrições apresentadas pelos fariseus era que ninguém poderia ser curado num dia de sábado, não se podia exercer o ofício da medicina num dia de sábado. E esse chefe de sinagoga, sabendo disso, fica completamente indignado com tudo aquilo que está acontecendo. Observe só a insensibilidade que dominava o coração daquele chefe de sinagoga. Porque ao invés de glorificar a Deus pela cura daquela mulher de forma miraculosa ali na frente dele, ele estava com o coração tão endurecido e tão dominado pela religiosidade que ele foi incapaz de glorificar o nome do Senhor e começou a acusar a multidão. Observe que ele não fala com Jesus.
Ele não fala com Jesus, ele fala para a multidão. Veja só comigo, versículo 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Ele não fala com Jesus, ele fala com a multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Irmãos, ele estava tão irado pela aparente violação do sábado, que perdeu completamente o sentido e o valor do milagre. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Jesus Cristo, ele veio dar sentido e trazer a verdadeira essência da lei de Deus a lume, para que as pessoas pudessem compreender que a lei, ela apresentava o caráter de Deus. E ao longo de toda a história de Israel, esse caráter de Deus foi apresentado principalmente através de sua misericórdia para com o povo. Parece que aquele chefe de sinagoga havia se esquecido de que o sábado era um dia específico para se celebrar a misericórdia de Deus. Então Jesus, ele não estava, de certa forma, violando o sábado. Ele estava mostrando o verdadeiro sentido do sábado ao exercer misericórdia sobre a vida daquela mulher, colocando aquela vida acima dessas prescrições engendradas por um povo que havia se afastado de Deus, no caso, os escribas e fariseus. Mas infelizmente, aquele homem dominado por esse sentimento, por essa questão, ele havia se aferrado a essas prescrições e deliberado em seu coração cumpri-las com tanta veemência, que ele menospreza o milagre e se apega ao dia de sábado, trazendo para a multidão aquela repreensão, porque havia, na visão dele e na concepção dele, acontecido uma quebra da guarda do dia sagrado. Quando ele fala para a multidão que 6 dias havia na semana onde essa questão da cura poderia acontecer e não no dia de sábado, Jesus então responde, embora aquele chefe de sinagoga não tenha falado diretamente com Jesus, Jesus responde no versículo 15: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E aí Jesus mostra o valor da vida humana para Deus. E não convinha soltar desta prisão, porque aquela mulher estava aprisionada àquela vida de sofrimento. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Jesus está dizendo para aquele chefe de sinagoga: será que você não percebe que vocês são exímios ensinadores de leis, regras e normas, mas que vocês mesmos são incapazes de cumprir as prescrições que vocês mesmos elaboram? O que é mais importante? Essas prescrições que foram criadas em torno de um dia, ou libertar da prisão uma alma que sofre há 18 anos? É isso que Jesus quis que aquele chefe de sinagoga entendesse. E por conta disso, versículo 17 nos diz que todos se calaram. Vejam só: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu não sei quantas vezes você já leu esse texto, e eu tenho certeza
de que esse texto pode ter apresentado para você muitas lições e muitas aplicações. E eu gostaria, irmãos, de pensar sobre algumas dessas aplicações nesse momento, entendendo qual é a relação desse texto para conosco. O que é que nós podemos aprender aqui? Resumindo, nós estamos diante de um texto que mostra Jesus exercendo misericórdia no dia da misericórdia e sendo incompreendido por um religioso fanático que fora incapaz de glorificar a Deus por uma cura tão extraordinária, porque dentro do coração dele a religião, os atos religiosos, prescrições inúteis falavam mais alto. Pois bem, o que nós podemos aprender aqui? Eu gostaria então de pensar com os irmãos em algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos entender que não existe verdadeira religião onde não há compaixão e misericórdia. Aquela mulher estava ali, muito provavelmente era uma adepta da sinagoga. Observe que Jesus a chama de filha de Abraão. Obviamente, isso dizia a respeito à sua condição espiritual e não física. Mas o que levou Jesus a curá-la não foi o dia de sábado, nem o fato de estar na sinagoga em culto, mas sua misericórdia. E misericórdia é a palavra de ordem na vida da primeira igreja batista em Divinópolis. 104 anos experimentando a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui nesta noite louvando, adorando o Criador, adorando o Senhor da igreja por causa unicamente da bondade e da misericórdia do Senhor que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Irmãos amados, não há verdadeira religião onde não há compaixão e misericórdia. Nós precisamos, irmãos, entender que religião sem misericórdia é só religião. Frequentar uma igreja, obedecer ritos, conhecer versículos, entregar ofertas sem misericórdia e compaixão não é absolutamente nada. É muito importante que nós percebamos, irmãos, ao longo da nossa trajetória enquanto cristãos, como o Senhor tem, até hoje, exercido a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Irmãos, eu teria N situações para dizer para vocês, mas há 35 anos, eu estava me convertendo numa congregação desta igreja. Eu estava conhecendo esse Cristo através das pregações que eu ouvi numa congregação desta igreja. E naquele dia, quando eu adentrei aquela congregação, eu conheci um Cristo que até então eu não havia conhecido. O Cristo que me ensinaram era um Cristo distante, um Cristo que exigia muito, mas se mostrava pouco. Um Cristo que exigia de mim horas e horas de práticas religiosas, mas que não produzia paz no meu coração. Até aquele dia, quando eu ouvi uma mensagem simples pregada por um pastor que me mostrou um Cristo completamente diferente. Um Cristo mostrado pelas Escrituras, que entrou no meu coração e mudou a minha vida completamente. Eu também tive o meu dia da misericórdia. E 35 anos depois, eu estou aqui celebrando com esta igreja 104 anos de bênçãos da parte de Deus, e bênçãos e mais bênçãos como manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. Então nós precisamos mostrar esse Cristo para as pessoas. Nós precisamos falar para as pessoas desse Jesus que muda vidas, desse Jesus que vira páginas,
porque eu tenho certeza absoluta que se eu desse a oportunidade para que cada um desse um breve testemunho, vocês também poderiam falar com muita convicção: pastor, Jesus virou uma página da minha vida e reescreveu a minha história. Isso é o sentido da verdadeira religião. Quando nós compreendemos isso, que nós somos produto da bondade, da misericórdia e da graça do nosso Deus, que nos alcançou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos mostrar, irmãos, que a nossa fé é viva e que realmente a misericórdia, a compaixão nos acompanham, e que essa misericórdia e essa compaixão está à disposição daqueles para quem pregamos, para quem anunciamos o Evangelho. Charles Spurgeon disse uma coisa muito interessante. Ele disse: não darei valor à sua religião a menos que ela possa ser vista. As lâmpadas não falam, mas brilham. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Precisamos entender que não existe verdadeira religião onde não há compaixão e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, igreja, preguemos Cristo e sua misericórdia às pessoas. Falemos da grandeza de Deus, falemos do amor de Deus. Não permitamos que a nossa pregação seja um amontoado de regras e normas, mas que nós possamos mostrar, não apenas naquilo que pregamos, mas através de nossas vidas, os efeitos da misericórdia de Deus sobre nós. Para que as pessoas possam perceber que o evangelho que nós pregamos é um evangelho que funciona, é um evangelho que revoluciona, é um evangelho que traz alegria, é um evangelho que dá sentido à vida. É isso que nós precisamos fazer, e que Deus nos use para isso. Eu não sei se há alguém nos visitando aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, ou alguém que ainda não professa ser um cristão. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: se você experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor, você nunca mais será o mesmo, porque é isso que acontece. Segunda coisa que eu aprendo aqui, preste atenção, irmãos, isso é muito importante. Em segundo lugar, precisamos entender que sempre haverá algum tipo de descontentamento quando alguém faz a coisa certa. Jesus estava ali curando aquela mulher, libertando aquela mulher daquela enfermidade da qual ela foi acometida há 18 anos. Imagine o que é isso, irmãos. 18 anos você vivendo nessa condição deplorável, olhando sempre para baixo, com dores atrozes, eu imagino. E de repente alguém coloca as mãos sobre você e você consegue ficar ereto, olhando para frente, livre das dores, podendo agora viver a sua vida normalmente, naturalmente. Não há mais estigmas, não há mais julgamentos, não há mais juízos. Foi uma libertação completa daquela mulher. Mas havia ali um chefe de sinagoga descontente com aquilo que Jesus estava fazendo. E nós estamos vivendo tempos tenebrosos, porque hoje, infelizmente, fazer o que é certo suscita comentários, deboches, zombarias. É incrível, irmãos, o que nós estamos vivendo atualmente. Hoje você defender os princípios da palavra de Deus tem colocado você na contramão do mundo. Hoje você defender o modelo de família judaico-cristão colocará você diante de inúmeros chefes de sinagoga que questionarão os seus posicionamentos. É incrível. Hoje você defender que você acredita no casamento monogâmico, que você é fiel ao seu cônjuge, colocará você diante de muitos chefes de sinagoga que vão taxar você de retrógrado, de ultrapassado, e vão
apresentar críticas e comentários maldosos a seu respeito. É incrível. E aqui eu quero dizer uma coisa para você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo. Pode ser que você, ao tomar a sua decisão e ao dizer sim para Cristo, eu quero esse Cristo das Escrituras, eu quero esse Cristo que muda vidas, eu quero esse Cristo que mudou a história dessa mulher, colocará você também diante de críticas. Eu conheço pessoas que passaram por terríveis provações depois que assumiram um compromisso com Jesus. Eu me lembro de um jovem que, quando entregou a sua vida a Cristo, ele teve de enfrentar a oposição dos seus, entre aspas, amigos, que se voltaram todos contra ele, chamando-o de pseudônimos desagradáveis, porque ele havia tomado a decisão de caminhar com Cristo. Eu não quero de maneira nenhuma enganar você. Pode ser que você, ao tomar essa decisão, seja de alguma maneira rechaçado por membros da sua família. Pessoas irão se voltar contra você, porque eu repito, o mundo está cheio de chefes de sinagoga que criticam aqueles que tomam as decisões certas. Mas eu quero te dar um conselho: não se preocupe com os chefes de sinagoga. Tome a decisão certa. Faça aquilo que você realmente precisa fazer. Não fique simplesmente incomodado com as coisas que você irá ouvir. Eu conheço uma jovem que me procurou certa vez dizendo: pastor, eu, depois que entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho sofrido terríveis perseguições dentro da minha casa. Pastor, a situação hoje está dificílima. O meu pai me ameaça constantemente. O meu pai vive me ameaçando, dizendo que me colocará para fora de casa se eu insistir nessa decisão de continuar a minha caminhada com Cristo. Ela me disse isso, e eu disse: minha irmã, louvado seja Deus. Jesus Cristo nos diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Minha irmã, fique firme, porque maior é o que está com a irmã do que aquele que está com seu pai. E ela permaneceu firme, não desistiu da sua decisão, ela continua firme até hoje, e o Senhor tem dado vitória para ela. Porque esse é o nosso Deus. Ele não nos abandona e não nos deixa sozinhos quando tomamos as decisões certas, quando fazemos o que é certo, mesmo enfrentando tanta oposição como temos enfrentado. Igreja do Senhor, nós precisamos continuar firmes, adorando, louvando e glorificando o nosso Deus, a despeito de todas as ameaças que sofremos. De vez em quando a gente recebe no gabinete pessoas assustadas com aquilo que anda acontecendo no mundo, e ouvimos perguntas do tipo: pastor, o que será da igreja? Pastor, o que será de nós? Pastor, o que é que farão conosco? E eu falo com toda a convicção do meu coração: nada além daquilo que o Senhor permitir que aconteça. Nós estamos nas mãos do Senhor. A igreja do Senhor pertence a Ele, e o que acontecerá com a igreja acontecerá somente se o Senhor permitir. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Então eu quero dizer para você que está com medo, ou que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, talvez você está atemorizado por algumas ameaças que você tem ouvido. Eu quero dizer para você: tome a sua decisão. Sempre haverá chefes de sinagoga que serão contrários a essa decisão, mas é a decisão a ser tomada. E em terceiro e último lugar, irmãos, eu aprendo nesse texto que nós servimos a um Deus especialista em virar páginas. Conta-se uma história de um jovem, na verdade um homem já adulto,
tinha a vida toda destruída pelo álcool. Ele era um alcoólatra inveterado. Ele era casado, mas a vida familiar era totalmente desestruturada. A vida familiar havia sido destruída por conta do álcool. Ele era um homem violento. Ele batia na esposa, batia nos filhos, era alguém incontrolável, e ele constantemente era denunciado e era preso. Ele se chamava José. E numa dessas prisões, José, machucado, com a vida toda destruída, havia mais uma vez batido na esposa, havia batido nos filhos, quebrara tudo dentro de sua casa. José havia sido preso mais uma vez, mas aquele dia foi diferente. Um servo do Deus vivo se aproximou do José ali na cela daquela cadeia e disse: José, Jesus Cristo ama você, e Ele morreu por você, e Ele pode mudar a sua vida. Você não precisa continuar lendo o mesmo capítulo desse livro todos os dias, repetidamente. Ele pode virar sua página, Ele pode reescrever sua história, José. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo, creia nele, Ele mudará a sua vida. Ele fez isso ao longo de toda a história, e Ele fará com você. Você não precisa voltar para casa hoje, José, como você sempre volta. Você pode voltar diferente, José. Pela primeira vez na vida, José ouviu atentamente o que aquele pregador falava. E ele começou a chorar compulsivamente dentro daquela cela de prisão, pedindo perdão ao Senhor, pedindo àquele pregador que orasse por ele, porque ele não aguentava mais viver daquela forma. Ele vivia encurvado, ele sempre olhava para baixo, ele perdera a sua identidade, ele não sabia mais quem era. Era um homem que sofria e infligia sofrimento nos outros. Mas aquele dia foi diferente. José começou a sentir algo diferente no seu coração, e ele quis conhecer mais daquele Jesus que se importava com ele. Passaram-se alguns dias, ele foi solto, só que dessa vez José não foi mais para o bar se embriagar. Ele saiu daquela cadeia e ele foi para sua casa. E chegando na sua casa, ele se ajoelhou diante da esposa e pediu perdão a ela por tudo aquilo que ele havia feito de errado, e chorou compulsivamente mais uma vez. A esposa então perdoou, e ele disse: eu quero que você conheça alguém. Ele havia convidado esse pregador para ir na casa dele. O pregador aceitou, foi, falou do evangelho para a esposa do José. Ele havia abraçado os filhos, pedido perdão aos filhos. José estava diferente. Algo estava acontecendo com José. Ele então continuou aquele processo, reconstruiu a sua vida, conseguiu um emprego, e por incrível que pareça, José encontrou forças para não voltar mais à bebida. Sua vida começou a caminhar num sentido diferente. Tanto José quanto a esposa e os filhos começaram agora a participar de uma igreja, e eles iam aos cultos, e a fome e sede de José pelo Senhor só aumentava, e a sua vida foi sendo transformada, até que um dia, um domingo pela manhã, José, bem vestido, com a Bíblia debaixo do braço, estava indo para a igreja com sua esposa e filhos, quando alguém das suas noitadas, um falso amigo, o viu de longe com a Bíblia no braço, e havia notado a ausência de José.
José não participava mais daquelas festanças, não participava mais da bebedeira. E ele havia notado isso, e de longe ele olhou para José, do outro lado da rua, e começou a zombar de José. Eu disse para vocês, há sempre um chefe de sinagoga por aí. E ele começou a zombar de José. E nessa zombaria ele disse o seguinte para José: Ô José, você agora está indo na igreja dos crentes. Você é esperto, rapaz. Eu sei por quê. É porque Jesus transformou água em vinho. E dava risadas e mais risadas. José então calmamente, com toda aquela simplicidade que havia invadido seu coração, crente novo, ainda não conhecia a maioria das histórias da palavra de Deus, olhou para aquele homem do outro lado da rua e disse assim: escute, eu ainda não sei se Jesus transformou água em vinho, mas eu quero te falar uma coisa. Na minha casa, Ele transformou cachaça em comida na mesa dos meus filhos. Ele transformou violência, ódio, em amor para com a minha esposa. Disso eu sei. O Deus que vira páginas. Ele fez isso tantas vezes. Eu quero te mostrar. Veja só quantas viradas de página a palavra de Deus nos apresenta. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Virada de página. Veja essa, tão conhecida da igreja, 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Virada de página. Há mais uma, em Atos 16, 31 a 34. A conversão de um carcereiro que, depois de ouvir Paulo e Silas cantarem louvores a Deus, com as costas chamuscadas pelos açoites, pés no tronco, ele se rende depois de um terremoto que abriu todas as celas. Nenhum preso fugiu, porque os carcereiros respondiam, às vezes com a própria vida, o fato de um preso fugir. E ele, quando ia se matar, ouviu o apóstolo Paulo dizer: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Ele então, pedindo luz, se jogou dentro da cela e disse: senhores, o que preciso fazer para me salvar? Aí lá no versículo 31, Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E aí, os versículos 31, eu acabei de dizer, 32 até o 34, e lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Agora preste atenção, que virada de página. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aquele que momentos antes queria tirar a vida, aquele que talvez tratara Paulo e Silas com maldade, agora se alegrava na sua crença em Deus. É isso que o Senhor faz. O Senhor, Ele é o Senhor das viradas de página, é o Senhor das mudanças. Veja talvez a maior virada de página da história, Atos capítulo 9, que nos fala da conversão de Saulo de Tarso. Aqui, depois de ter tido um encontro com o Senhor, ter ficado cego, ele foi levado para Damasco. O Senhor então chama um discípulo chamado Ananias,
E o versículo 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora preste atenção na virada de página, meus irmãos. Versículo 14: e aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E vocês conhecem a saga, a história do grande apóstolo Paulo. Virada de página. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, você que nos visita: como anda a sua vida? Talvez você está precisando de uma virada de página na sua vida. Eu quero que você saiba que Deus pode fazer isso. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode dar sentido à sua vida. Ele pode fazer com que você recomece a sua história a partir de hoje, uma outra história. Porque Ele é um Deus que vira páginas. Ele é um Deus que recomeça. Como é que está a sua vida? Você gostaria de conhecer esse Jesus, esse Deus das viradas de página? Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Pai, nós agradecemos, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque quando lemos a Tua palavra, observamos tantas e tantas pessoas que depois de terem se encontrado com o Senhor, viraram as páginas, mudaram de vida. Ó Deus amado, obrigado, porque nós servimos a um Deus que pode verdadeiramente fazer tudo que lhe apraz. Eu não conheço muitos que estão aqui nesta noite, e não sei se há alguém, Senhor, que porventura precisa de uma virada de página. Alguém que anda encurvado há muitos e muitos anos, olhando sempre numa mesma direção, vivendo a vida vazia, sem sentido. Ó Senhor, eu não sei quantos aqui nesta noite precisam de um recomeço, precisam de uma transformação, precisam ser libertos de algum tipo de pecado, libertos de algum tipo de situação na qual se encontram há muito tempo. Eu não sei, mas Teu Espírito sabe. E nós oramos para que o Senhor abençoe essas vidas, para que nesta noite, ó Deus, aconteça viradas de página aqui. Ó Deus, obrigado pela vida desta igreja, que há 104 anos tem sido usada pelo Senhor. Quantas e quantas vidas foram transformadas aqui, através da instrumentalidade dos Teus servos. E esta noite não é diferente, ó Senhor. Se há alguém aqui que precisa de uma virada de página, de uma mudança de vida nesta noite, ó Espírito de Deus, fale a esse coração, torne essa palavra compreensível e permita que seja uma noite de transformação, que ao saírem por aquela porta hoje possam sair transformados, diferentes de como entraram. Que nós sejamos, ó Deus amado, a cada dia alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, e que verdadeiramente, ó Deus, vidas se rendam ao Senhor Jesus nesses dias
de celebração. Ó Espírito de Deus, que haja convencimento de pecado hoje em muitos corações, e não só dos que estão aqui presencialmente, mas dos que estão também em casa, acompanhando esta celebração através do canal da igreja. Que esta palavra, que não é minha, mas é tua, possa encontrar corações sedentos da mesma, e que viradas de página possam acontecer. Nós louvamos e glorificamos o teu nome nesse momento. Bendito seja o nome do Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, ouvir o hino 426. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Gratidão na luta.